gente. Bom dia. É tão bom ser recebida assim, né? Aí fala, a Valéria tem um dom, ela fez um curso, aí aumenta a expectativa de vocês e eu, né, me organizo aqui. Mas se tem algo que para mim é muito relevante, é justamente tocar as pessoas, assim. E aí, quando eu escuto a Dani falando, cheguei aqui e vi a Mariana. Cadê a Mariana? A Mariana, que fez um treinamento comigo nesse fim de semana. E que sabe muito bem qual é o nível da entrega e do movimento daquilo que eu acredito. E é por isso que eu estou aqui com vocês hoje. Para compartilhar, para co-criar, para falar daquilo que eu acredito, mas principalmente daquilo que eu vivo. Porque liderança é constância. Liderança é coerência. Liderança é posicionamento. E entre o que eu falo e o que eu pratico, precisa ter realmente uma coerência muito grande. E estou vendo várias carinhas novas. Falei isso com a Mônica, né, Mônica? Eu falei, Mônica, nossa, tem tanta carinha nova, então eu tenho que vir mais. Porque vai renovando. E é importante que carinhas novas e carinhas que me acompanham, como a Lu, a Ellen, que estão ali, mas a Lu essa semana fez aniversário e eu voltei de Belo Horizonte pelo aniversário dela. Então eu cheguei de BH, fui no aniversário dela e voltei para BH. Eu vim aqui por ela, assim, porque isso também é liderança, sabia? A gente saber por que a gente faz o que a gente faz e por quem a gente faz o que a gente faz. O que movimenta a gente. Isso também envolve liderança. E eu quero saber aqui, para eu poder conhecer um pouquinho de vocês, antes de falar de mim, quem aqui é líder? Ok. Quem aqui, vou perguntar de uma outra maneira, lidera a sua própria vida? Ok, melhorou bastante. E quem aqui lidera pessoas? É líder de pessoas? Muito bom. Quem é líder de líderes? Muito bem. Para que a gente possa entender esse nível de pipeline, para quem que a gente está falando e como que a gente vai escalar esses degraus. Vamos entender sobre essa nova era da liderança. Quando a gente escuta assim, a nova era da liderança, a gente pensa assim, ai, o que vem a mais, né? O que está chegando aí, com tanta IA, com tanta transformação, com tanta coisa acontecendo. E a gente vai entender agora o que envolve essa nova era da liderança. Bora lá? Bora liderar? Sim? Então vamos. E a gente vai falar de 3 eixos principais nessa nova era da liderança. De disrupção, de conexões entre as gerações. Vocês acham interessante o tema? Sim. Assim, né? É isso, né? Um pouquinho, né? Quase nada. E de neurodiversidade. Um tema extremamente importante para o nosso momento atual. Como é que a gente lidera a neurodiversidade? Por que eu trouxe isso para a liderança? E eu confesso para vocês que tem pouquíssimas pessoas falando sobre isso. A gente tem a Ellen aqui, que trabalha com desenvolvimento infantil, e ela vai concordar comigo, assim. A gente muito escuta falar das mães atípicas, né, esse movimento que as mães começaram a receber tanto suporte, que vários diagnósticos estão chegando, e essas crianças estão sendo acolhidas, essas mães estão sendo vistas, estão sendo acolhidas. Mas essas crianças atípicas, assim, né, chamadas, eu vou falar para vocês, né, de falar de uma outra forma, mas essas crianças atípicas com esses diagnósticos que nós temos hoje de TDAH, de autismo, de TOD, enfim, são os nossos liderados de amanhã. E a liderança atípica? Quem prepara os líderes? Porque se a gente tem uma mãe atípica que é líder, nossa, a gente já tem um caminho muito grande. Mas e se não? Como que a gente lida com o autismo dentro do ambiente de trabalho? Como é que a gente vai acolher aquele TDAH
Não as pessoas que falam que tem, aqueles que chegam e mostram um processo, porque todo mundo também hoje, não é? Todo mundo é uma generalização, mas é muito normal. Algumas pessoas falam comigo, esquecem alguma coisa, falam, olha, aquela tarefa da semana passada, e eles falam assim, ah não, Val, é meu TDAH. TDAH não é desculpa para ninguém deixar de fazer o que tem que ser feito. Então, esse entendimento para mim tem sido muito importante, eu estou me dedicando a estudar sobre isso. Confesso, sabe, Ellen, que eu não estou encontrando muita coisa, não, voltado para as lideranças. Então, estou tendo que construir caminhos aí, puxando da maternidade, puxando do desenvolvimento infantil, trazendo para dentro das empresas esse olhar de como que a gente acolhe essas pessoas e utiliza ao máximo o potencial delas. Como que a gente traz, acolhe e desenvolve, sem julgamento, e entendendo que é potência a diversidade. A diversidade é potência. E a gente precisa trazer. Então, a gente vai falar disso também um pouquinho. Deixa eu falar para vocês algo que nunca vai mudar. Nunca vai mudar. A nova era chegou, mas isso aqui vai continuar sempre igual. Ninguém lidera o outro se não liderar a si mesmo. Eu sei, parece frase de para-choque de caminhão. Eu sei que parece clichê. Eu sei que a gente já ouviu isso demais. Você precisa liderar você primeiro para depois liderar os outros. Mas é verdade. É um clichê muito real. E não é raro a gente encontrar pessoas por aí que não se percebem, que não se conhecem, que não entendem os seus potenciais e querem cobrar que as pessoas façam. Que as pessoas entreguem. Então, entendam que a liderança, ela nasce, sim, dentro da gente. É a liderança da sua história. É a liderança daquilo que importa para você. Então, isso tem que estar claro. Muito claro. Por que você faz o que você faz? Por que você está aqui? Eu tenho muita clareza do porquê que eu estou aqui, nesse momento, nesse propósito. Porque eu escolhi há muito tempo liderar a minha história. E a minha história é tipo novela, então a gente não vai contar ela aqui agora. Mas o que eu preciso falar para vocês é que todo mundo tem a sua novela. Todo mundo tem a sua história. E algo que é importante que a gente entenda é que a liderança começa na autoliderança. Quando você entende que, apesar da minha história, eu vou liderar a minha vida. Vocês acham que é assim? Não. Eu não lidero a minha vida apesar da minha história. Eu lidero a minha vida por causa da minha história. Independentemente do que te aconteceu, isso te trouxe até aqui. E você está aqui agora. Eu não sei qual foi seu pai, qual foi sua mãe, o que você viveu na infância, mas eu sei quem você é hoje. Alguém que busca. Porque se você não fosse alguém que buscasse algo melhor para sua história, você não estaria aqui às 7h30 da manhã numa sexta-feira para ouvir sobre isso. E se você está aqui, por mais que a empresa tenha te proporcionado, que alguém tenha te solicitado que você esteja, gostaria que você fosse, ninguém te obrigou. Eu tenho certeza disso. O movimento é individual. E isso é liderança. Isso é uma nova página da história. Isso tem que ficar claro. Que a gente lidera por causa da nossa história. A gente lidera a nossa vida por causa dessa história. Para mim é muito importante gerar conexão antes mesmo de trazer currículo. É muito comum, eu sei, né, a gente se apresentar e já começar a se apresentar pelos títulos, mas não é o título que faz o nosso movimento. Isso é muito importante, que a gente entenda que os títulos, eles fazem parte da nossa história, mas eles não são a nossa história. Eles não são. É claro que eu falo do que eu sei, do que eu acredito, do que eu pratico. Eu sou professora de cultura organizacional em ambientes de mudanças. Porque o mundo não mudou, ele está mudando, né? Eu tenho essa cadeira na PUC já há muitos anos. Na pós-graduação, eu sou consultora, eu tenho mais de 70 mil horas de consultoria.
Eu tenho uma certificação do Conselho Federal de Administração como a terceira consultora em gestão de recursos humanos em Minas Gerais. E eu sou a única do interior e a única mulher que tem essa certificação. Então tem história, tem busca, tem movimento, tem, sim, bagagem. Mas o que faz eu estar aqui não é o meu currículo. O que faz eu estar aqui é o que eu acredito. É a minha liderança. Então, que a liderança seja o nosso movimento de mundo. É claro que a gente precisa, sim, reforçar a nossa história, mas reforce a conexão. E é disso que eu vou falar agora, porque tem algo que me acompanha muito. Esses são os meus motivos. Eles estão comigo aqui. Quando eu saí, o João veio correndo me dar um abraço. Ele acordou. Gael é incrível. Gael é criativo. E aí, ontem, quando eu cheguei, ele tinha criado um carrinho que andava. Ele foi desmontando. Na verdade, ele não criou, ele desmontou um outro carrinho, né? Ele desmontou e tal, mas na cabeça dele, mãe, olha a minha invenção. Então, assim, são os motivos aqui que me movimentam. O professor Antônio, que está lá com eles para que eu possa estar aqui. Eu tenho certeza que vocês sabem quais são os motivos de vocês. O que te movimenta nesse movimento da vida e da liderança? E tem algo que, quando eu falo, quem aqui está no primeiro movimento comigo, está me vendo pela primeira vez? Gente, que maravilha! Então eu posso ir com tranquilidade, olha. Tem algo que me acompanha. E que acompanha a Aval também, a minha empresa. E que faz parte da nossa cultura, do nosso DNA, que é algo que eu acredito muito. E esse cuidado que nasce no olhar, que nasce na conexão, para mim se manifesta em algo muito importante aqui, que são abraços. E eu prometi para mim, em um determinado momento da minha vida, que aonde eu estivesse, e que aquelas pessoas ainda não me conhecessem, que eu tivesse uma pessoa que não me conhecesse, eu falaria sobre isso. Eu sempre gostei muito de abraçar, mas eu não era muito abraçada enquanto criança. Minha mãe não abraçava, ela ainda não abraça. E é um processo dela, da vida dela. Mas naquele momento eu entendia como falta de amor, né? Eu recebia como... Por que minha mãe não me ama? Ela não me abraça? Eu era criança. E eu sempre gostei muito mesmo de abraçar, então eu abraçava as pessoas e a minha mãe, além de não me abraçar, ela adorava me expor. Porque ela chegava para as pessoas e falava assim, liga não, essa menina é carente, grudenta demais. Então ela ainda falava, e eu ainda achava que, além de não poder abraçar, estava errado. Porque minha mãe falava que não podia. E quando eu cresci e fui entendendo que eu poderia, assim, fazer esse movimento. E em uma das minhas formações, dessas aí que vocês viram, que foi neurociência, eu tive que fazer um TCC, né, um artigo final da formação. E o meu artigo era sobre abraços. E não fui eu que escolhi. Também não foi o professor. Para mim foi a vida que me mandou aquele artigo. Para que eu estudasse sobre aquilo. Foi Deus que se manifestou ali. E eu fui entender o poder de um abraço. E naquele dia eu entendi assim, mais uma vez, que eu poderia fazer minha história e que eu poderia levar isso adiante. Que muito do que eu acreditava sobre abraço, que era cuidado, conexão, carinho, era verdade, mas que ia muito além disso, porque o abraço é estratégico. E aí eu ainda descobri que o abraço tem estratégia, que a gente pega do outro aquilo que está faltando na gente, olha só. E o quanto que é importante que a gente consiga reconhecer isso. Mas o abraço não é qualquer abraço e de qualquer jeito, tá? A gente tem meta. A gente não tem meta? Quem trabalha com vendas? Tem meta ou não tem? Tem meta de abraço também. E não é qualquer abraço e tem que ter meta. E é o seguinte, nós precisamos de 4 abraços por dia para sobreviver. Quem tá batendo meta? Para sobreviver, viu? Daqui a pouco a Mônica chama funerária. Precisamos de 8 abraços por dia para nos mantermos. E nós precisamos de 12 abraços por dia. Isso que é bom, líder que sai à frente. Já vamos começar, porque eu não quero morrer, depois a funerária chega aqui. Então é o seguinte,
Além do abraço, a gente tem algo importante. Conexão, olho no olho. Então, a gente vai olhar para a pessoa e vai falar, é um prazer estar aqui com você. E de quebra, a minha sugestão é, pergunte o nome, porque nome reforça a conexão. Então, saia daqui sabendo nomes de pessoas diferentes. Saia daqui levando pessoas diferentes. Isso é conexão, isso é networking, isso é expansão. Vamos ficar de pé? Sim? Por quê? Vocês têm que bater meta. 12 abraços. Bora lá? Gente, a nova era da liderança vem, assim, de um movimento que, se a gente for olhar para trás, foram muitas eras, não foram? Muitas eras. A gente, lá na era industrial, com foco em processos, produção e eficiência, e aí a gente consegue ir trazendo isso aqui até para as gerações. Ah, vamos fazer conexão aqui com geração tradicional, com geração X, com geração Y. Aqui, a era da informação, foco na tecnologia, nos dados e no acesso ao conhecimento que estava chegando. Aí depois a gente teve ali, ó, na década de 90, né, a era da globalização, que foi quando a conexão começou a acontecer com a chegada firme da internet. Então a gente, firme que eu digo assim, né, eu estudei minha vida inteira em escola pública, lá na década de 90 a gente sabia que existia o computador, né? Pelo menos chegava lá, dava enter, já tinha acabado o nosso tempo. Mas estava chegando, não era assim? Estava chegando. A era digital, aí sim. Aí chegou, como diz uma mentorada minha do final de semana, o Oi 31 anos, né? Que ela falou, quando chegou para todo mundo a possibilidade, ela falou, tô pagando meu Oi até hoje. Então, chegou para todo mundo aquela possibilidade de ter acesso, de ter celular. Ok. E aí a gente entrou na era do conhecimento. Foi quando a gente começou a investir firme em conhecimento dentro das empresas. Na vida, a gente foi entendendo essa busca. Caminhamos para a era do autoconhecimento. Não é real? Quanto que se falou de autoconhecimento na última década? O quanto que se fala ainda de autoconhecimento. E agora a gente chegou nessa nova era. E o que vocês acham que tem nessa nova era? A gente caminhou por tudo isso e chegamos na nova era da liderança, da nossa vida e da nossa história. O que tem aqui? Rapidez. O que mais? Rapidez. Vocês acham que é uma era mais rápida? Sim. O que mais? Equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional. Oi? Mimimi. Não é? Tem muita coisa nessa nova era chegando. E para muitas pessoas, essa é a era da IA. Chegou a era da IA. E, gente, não é a era da IA. Não é a era da IA. É a era do propósito. E a gente volta aqui a noções fundamentais. Que o que vale, no fundo, é como a gente lida com as pessoas. Mesmo com a IA. IA é recurso. Assim como a calculadora foi um excelente recurso quando a gente fazia conta à mão. Assim como o Excel foi um excelente recurso lá na era da informação, quando a gente só fazia na calculadora. IA é recurso. IA não vai marcar era nenhuma. É ferramenta. O que marca era é comportamento. E nós estamos na era do propósito. E que propósito que é esse? É o propósito de quem a gente lidera? Sim, mas inicialmente o nosso propósito ao liderar. É o seu propósito que vai fazer a diferença nos seus resultados. E mais uma vez, eu sei que parece clichê, eu sei que parece. Tem gente que fala, esse papo de propósito. Não é esse papo de propósito, não, isso é sério. É papo sério.
Tem coisa mais chata do que a gente conviver com pessoas que não têm propósito? Que não sabe para onde que vai? Como se fosse um navio à deriva? Vai para lá e vai para cá, qualquer coisa serve? Propósito é causa, é guia. Te movimenta. Ah, Val, mas e se o meu propósito nesse momento for sobreviver? É um propósito. Nós passamos por uma pandemia, eu vivi isso. Quem está mais perto de mim sabe. Por mais que eu acreditasse muito fortemente no que eu fazia, e eu continuei acreditando todos os dias em entregar o meu melhor, eu estava num movimento que eu precisava sobreviver. Era de 6 da manhã à meia-noite. Mas eu sabia por que eu estava fazendo e pelo tempo que eu faria aquilo ali. Por quê? Porque eu estava me organizando para isso. Então, entenda que o movimento da vida vai acontecer. Isso não vai tirar o seu propósito. Mas a era é a era do propósito. Para mim, propósito é combustível que transforma trabalho em legado. Não precisa separar trabalho de legado. Mas também não precisa condicionar. O meu trabalho vai ser o meu legado. Não, às vezes o seu legado, a sua missão de vida está relacionada com a sua maternidade. E às vezes pode estar relacionado com o seu trabalho. Não tem certo ou errado. A gente não tem que impor nada. Mas a gente tem que se conhecer. Porque senão a gente não vai liderar. E quando eu trago esse processo de propósito para vocês, antes da gente entrar aqui na liderança disruptiva, é realmente para provocar algo assim, de entendimento do porquê você faz o que você faz. Porque aí tudo aquilo que você suporta fica mais leve. Você sabe o motivo no final. E aí a gente deixa de reclamar tanto. E começa a influenciar mais. Quando a gente fala dessa disrupção, que muitos aqui chamaram de velocidade, né? De essa liderança ágil, veloz. Sim, nós estamos nesse processo de velocidade no sentido de mindset, de mentalidade. Porque eu costumo dizer assim, ó, líder que lidera com padrões passados colhe resultados vencidos. Não tem como a gente falar, a vida mudou, o mundo mudou, a gente tem que acelerar junto. A gente tem que entender, e é o que vocês estão fazendo aqui. Tem um grande atleta do judô, Flávio, brasileiro, e ele falou assim uma vez, numa entrevista, eu achei muito bacana o que ele falou assim, alguém perguntou para ele, você tá levando medalhas e tal, e aí ele falou assim, você conquistou as medalhas? E ele falou, não, eu só vim buscar. Porque conquistar, a gente conquista no treino. Conquistar, a gente conquista é aqui, agora. A conquista tá aqui. Na hora que o resultado chega, a gente só recebe. A conquista vem antes. Então, a gente tem que, sim, fazer esse movimento e estar aqui para poder buscar. E aí, isso vai trazer a disrupção? Talvez. Talvez não, depende do seu momento de vida, da empresa que você tem, do que você está buscando. Mas você vai ter consciência se ela vai fazer parte ou não. Uma coisa é certa, a gente precisa se atualizar. A liderança disruptiva é a liderança que provoca inovação, desafia a zona de conforto, está disposta a destruir aquilo que não serve, inclusive dentro de escuta para transformar. Aqui, gente, quem não muda com o mundo perde a capacidade de liderá-lo. E que mundo? O seu mundo. E aí, às vezes, a gente fala assim, vamos mudar o mundo, a liderança serve ao mundo. E quando eu falo que a liderança serve ao mundo, que é uma frase muito minha e que eu carrego, aí as pessoas falam assim, a gente vai mudar o mundo? Um mundo de cada vez, pode ser? Começa pelo seu. Depois muda quem está perto de você. Depois influencia. Você não precisa, porque quando a gente pensa em mudar o mundo, parece que a gente tem que mudar o mundo inteiro.
Se a gente conseguir tocar e mudar um mundo de cada vez, imagine a contribuição que a gente já está tendo com o mundo. E o que é mudar o mundo? Às vezes é um bom dia. Às vezes é verdadeiramente um sorriso. Muda o mundo daquela pessoa naquele dia. Então a gente tem a capacidade de mudar o mundo? Sim, a todo instante. Nesse momento você pode melhorar, porque o mundo já mudou de todo mundo que está aqui. Depois dos abraços que vocês receberam, é claro, vocês já bateram meta. Meta é um negócio bacana, não é? Porque envolve o quê? Resultado, performance. Mas quando a gente olha para a pessoa do lado e dá um sorriso, a gente está mudando. Cutuca a pessoa aí. Cutucar é bom, né? Aqui em Minas a gente pode falar, cutuca. É assim. Aqui, gente. Disrupção não é um modismo, é uma urgência. Ou você se atualiza ou assiste a sua liderança ficar para trás. É uma urgência. E aí, a gente pensa, nossa, mas onde é que eu vou buscar isso? Aqui na CDL. A Aline falou aqui. Agora há pouco, a Dani estava aqui apresentando para vocês, a Mônica falando. Soltando assim no ar. Teremos isso, mais isso, mais isso, mais isso. Ou seja, as oportunidades aparecem, mas você vai ter que levantar mais cedo, você vai ter que se organizar de uma maneira diferente, você vai ter que estar disposto a isso. Porque senão vai passar por você. E aí outro pega. E aí não dá para entrar no mimimi, né, Fê? Porque essa escolha é sua. Foi o que eu falei, ó, líder que insiste em padrões antigos colhe resultados vencidos. E é isso. O que acontece? Aí quando a Fê fala de mimimi, eu vou pegar a frase dela, tá, gente? Parafraseando, porque foi ela que falou do mimimi, não fui eu. Mas é tão comum, como consultora, eu chego nas empresas e aí eu tenho um cliente que ele é assim, da geração tradicional e ele é muito engraçado até, porque ele acha que o que eu faço é mimimi. Só que ele fala comigo, mas ele sabe que o mimimi é importante. Aí ele fala assim, não, pode fazer esses mimimi aí. Aí os mimimi dele, que ele fala comigo, sabe o que é? No primeiro dia do mês, eu entregar para a equipe uma mensagem de novo mês. Isso para ele é mimimi. Só que naquela mensagem tem engajamento. Eu estou falando o que a gente espera deles naquele mês. Aquele chocolate é potencializado, ele é capitalizado. E aí ele fala, pode fazer seus mimimi, porque eu sei que dá certo. Só não pede para eu fazer. Ele é muito engraçado, mas, gente, isso não é mimimi. Não dá. Se você não caminha para poder fazer a conexão, como é que você vai receber a conexão? Moça mais bonita. Como é que a gente vai receber a conexão? É da CDL. Como que é seu nome? Gisele. Eu olhei para ela, ela é uma luz, né? Bonita. Então, aqui, como é que a gente vai fazer a conexão? Se você não olhar para as pessoas, se você não voltar. Então, se você espera resultados diferentes, você vai estar caminhando para a irrelevância. E a liderança é importância. Mas não é você ser importante. Líder precisa fazer as pessoas se sentirem importantes. A partir do momento que eles sabem da importância deles no mundo. Mário Sérgio Cortella diz que ser importante é muito mais valioso do que ser famoso. Porque ser importante é quando as pessoas te importam para dentro delas. E aí você se transforma em uma resposta. Eu estava em um congresso essa semana e estava lá, o que é liderar para você? E algumas pessoas já me fizeram essa pergunta, algumas vezes. E quando as pessoas me perguntam o que é liderar para você, eu respondo, resposta. E alguns ficam sem entender. Como assim? Eu sou líder e eu sou a resposta? Sim. Não porque eu tenho que saber tudo e que eu tenho que saber todas as respostas, não é isso. Mas eu tenho certeza que se eu perguntar para vocês agora, me falem alguém que fez a diferença na sua vida e na sua carreira, vocês lembrarão de alguém, concordam? Pensem em alguém
que fez a diferença na sua vida? Que te estendeu a mão? Que te apoiou? Que te ensinou algo? Essa resposta que você teve agora pode ser você quando eu fizer essa pergunta para outras pessoas. Eu posso chegar para sua equipe daqui 5 dias, 5 anos e perguntar, me fale alguém que fez a diferença na sua vida. E a resposta ser você. Então, quando a gente se torna líder, a gente se torna a resposta de alguém. E isso é muito valioso. Porque você passa a fazer parte da vida daquela pessoa, da história dela. E isso tem que ter valor. A gente precisa entender até onde vai a nossa oportunidade ao liderarmos. Porque liderança é muito mais do que responsabilidade. É oportunidade. Ai, é muita responsabilidade. Não, é muita oportunidade que Deus te dá todo dia. De tocar a vida das pessoas, de transformar, de direcionar, de ensinar. Porque líder tem o quê? Canal aberto para isso. Bernardinho parafraseia um treinador de basquete americano, o John, que fala assim, um líder treinador é alguém que pode corrigir sem causar ressentimento. Quando as pessoas te veem como líder, você pode falar o que for, elas vão acolher. Porque elas sabem que aquela pessoa está com você. E por você, sem mimimi, né, Fê? É isso aí, não tem que ter. Então aqui, a inovação começa aonde a zona de conforto termina e é o líder que acende essa faísca. É o líder que acende essa faísca. E essa inovação pode ser escrever um bilhetinho à mão. Olha só. Talvez para sua empresa essa vai ser a inovação necessária de conexão nesse momento. Essa inovação talvez seja lembrar o aniversário de empresa do seu colaborador, que está aí um dia muito importante. Essa inovação talvez seja entregar o seu uniforme de uma maneira diferente. Eu estou vendo aqui, ó, Coimbra. Autoescola Coimbra, MF, Gestão de Negócios. Quando a gente se veste, vocês estão de uniforme? Que aí ele pôs a mão no peito? Não? Quando a gente se veste de um uniforme, a gente se veste de uma escolha. E ao se vestir dessa escolha, é uma escolha que a gente fez para a vida da gente. Isso importa demais. O uniforme é algo muito importante. E muitas vezes, os líderes entregam o uniforme em sacolinha de supermercado. Nada contra os supermercados, tá? Se for um supermercado, entregue na sacolinha do supermercado. Vai ser bem bacana. Mas fora isso, como é que você cuida do uniforme da sua empresa? Como é que você entrega isso para os colaboradores? E às vezes é uma inovação. Tá vendo? Nossa, que inovação é isso? E eu, como professora de planejamento estratégico de recursos humanos, eu ensino coisas desse tipo. Olha só. Uniforme é uma coisa que... Quem é que é empresário? Levanta a mão para mim, quem é empresário. Gente, uniforme é caro pra caramba. A gente sabe. É uma coisa que é cara, que dá trabalho, que dá mimimi, porque um quer de um jeito, outro quer de outro, não é? E tal. É assim, aí você faz isso tudo, paga na hora de entregar. Entrega no saquinho que chegou, joga, tem gente que joga o uniforme. Pega aí. Teve um que um dia foi pior, esse quase me infartou, o mentorado meu. Ele falou que entregava em saco de lixo, porque ele achava que era mais reforçado, para a pessoa levar para casa. Eu tô falando sério, tá? Porque lá tinha equipamento de segurança junto, mas assim, entregava em saco de lixo. Eu falei, o quê? E aí, imagina o seu colaborador chegando em casa, imaginem vocês, chegando em casa com um saco de lixo na mão. Ou vocês param no ponto de ônibus para poder pegar o ônibus, ou param na porta de casa, põe um saco de lixo no chão, esquece ele, pronto, o uniforme foi embora. Gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O uniforme é bênção, não é lixo. A gente entrega o uniforme, é como presente.
As pessoas que trabalham comigo recebem uniforme em caixas, com laço, com chocolate, com carta escrita à mão. O que vocês estão rindo aí? Hã? As histórias. Não é? Tá vendo que incrementa? Agora tem o chocolate, tá cutucando. Importante mesmo, tá vendo? Que elas lembrem do chocolate, mas vai lembrar do cuidado. Isso é importante. Fez sentido, né? E a liderança intergeracional, gente, sou eu. Aqui, não é sobre idade, é sobre mentalidade, contexto e escuta. Aí, agora eu vou pegar a Fê, porque a Fê me adorou com esse mimimi, porque é um mimimi de que a geração Z é difícil demais. Quem aqui é da geração Z? Gente, eu abençoo vocês, viu? Eu vejo vocês. Eu vejo vocês, eu acolho vocês, tá? Porque, gente, a gente foi a geração Z de alguém. Nós fomos a geração Z de alguém. Que mimimi que é esse com a geração Z? Aí, não, porque a geração Z é muito difícil. Vocês lembram tanto que a geração Y era endemoniada pela geração X? Era! Porque esses millennials, não sei o quê. Era sim, gente, era. Quando a gente chegou era a gente, tá? Aí agora tem que ir arrumando alguém pra frente. Hoje nós temos 4 gerações juntas e que maravilha! Extrai o melhor de cada uma delas. Mas entenda as diferenças, por favor. Não adianta eu cobrar da geração Z aquilo que eles nunca viram na vida. Outro dia eu fui falar de PROC-V. Com o pessoal, PROC-V. Aí eu falei, gente, só a gente... Tá um tanto de gente nem sabe o que é PROC-V, olha lá, tá vendo? PROC-V. Eu falei, gente, eram as fórmulas iniciais lá do Excel, vocês não lembram, não? Quando a gente começou, porque aquilo custava entrar na cabeça da gente com 12, 13, 14 anos, não era? Eu até sonhava com o tal do PROC-V. Meu filho de outro dia, meu filho de 9 anos, chegou perto de mim com uma folha outro dia, cheia de número. Aí eu olhei para aquilo e eu tava lá, 1 mais 1 é igual a 1. Não sei se era isso, não, tá? Mas 0 mais 1 é igual a 0. Negócio assim. Aí eu olhei para aquilo, né? Aí eu falei, que isso, filho? Tipo, antes de falar que estava errado, né? Eu tive uma consciência. Eu falei, que isso, filho? Meu marido riu tanto. Ele olhou para mim e falou, como assim, mãe? Você não entende os códigos binários? 9 anos fazendo programação na mão. Código binário, não, filho. Para mim, 1 mais 1 era 2. Para ele é 1. E tá tudo certo, eu preciso entender. Eu falei, então me explica. Aí o que eu fiz? Me explica, o que é código binário? Mãe, é linguagem de programação de jogos, de computador. Eu falei, da onde que esse menino tá tirando isso, né? Da onde? Da geração dele. E ok, tá tudo certo. E nesse processo a gente precisa entender o quê? O que vai fazer a diferença? Conexão, escutem as pessoas. Veja o que é importante para eles, o que é o propósito. Isso vai fazer diferença. Faz sentido, né? Vocês estão olhando para mim com uma carinha? Tipo isso mesmo, né? Hoje temos 4 gerações trabalhando juntas e cada uma com um olhar diferente sobre tempo, carreira, tecnologia e propósito. Todas têm propósito. Todas têm propósito. Todas têm propósito. Ah, e o pessoal fala assim, que a geração Z não quer saber de nada. Vocês sabem que as pessoas falam isso, né, gente? Mas não é verdade, não é? Então, gente, eles querem propósito. Mostra o propósito. Eu tive um estagiário na minha empresa agora, recente, eu queria muito que ele tivesse continuado conosco, Francisco. Chico, 15 anos, 15 para 16 anos, ali. E ele não continuou conosco por causa da escola, sabe? Porque e eu queria muito. Então, eu quis muito Chico, porque Chico TDAH, 15 anos, que aí você já pensa assim, nossa, mas como é que você puxa alguém de 15 anos para sua empresa? Ficou doida? Não. Eu preciso ouvir, eu preciso entender. Porque se o Chico tá ali com 15, eu preciso entender a base dele, porque daqui 3 anos ele tem 18. E mais 3 ele tem 21, e aí ele adultece. Então é um entendimento, tem propósito. Precisa saber o que tem por trás. Esse é o ponto. E aí, aqui tem algumas características que eu
Só quero saber, quem aqui nasceu entre 46 e 64? 65 e 80? Ó, os terríveis milênios da época. 81 e 96, eles eram endemoniados, ó. Tá vendo, né, gente? Ainda bem que o demônio já saiu do corpo. Z, a partir de 97. Nós temos todas essas gerações aqui em uma palestra. Em uma palestra a gente tem todas. Imagina dentro da empresa. Então não é comando, é conexão. É reconhecer que cada um tem algo a ensinar e todos têm a aprender. Todos têm a aprender. Então, liderar diferentes gerações exige mais do que técnica, exige empatia, flexibilidade e escuta verdadeira. Não é sobre mudar o outro, é sobre ampliar o seu alcance como líder. Não tenta mudar ninguém, não. Conheça o mundo dele e entra no mundo dele. Para que você vai mudar o mundo do outro? Até porque, quem sou eu para achar que o meu mundo é melhor do que o do outro? Quem sou eu para achar que a melhor forma de fazer as coisas é a minha? Quem sou eu para achar que só eu consigo? Pelo amor de Deus, liderança não tem nada a ver com arrogância, tá? E aí, a geração Z, gente, geração, não precisa de líderes prontos, precisa de líderes dispostos. É isso que eles querem. E parece que a geração Z não quer falar, mas eles querem falar, eles falam pra caramba. E aí falam assim, nossa, a geração Z quer ficar só no... Não é verdade, dá espaço. Eles querem falar, mas às vezes eles vão falar de código binário. E na hora que falar de código binário, se você não sabe, pergunta. Eles ensinam. Eles falam, eles ensinam, pronto. Aí é sem mimimi, como a Fê falou. Né? Se você quiser que eles vistam a camisa, comece perguntando se a camisa serve neles. Primeira coisa. É o que eles querem? E a alfa? A alfa a gente pula, né? É do código binário. A alfa é do código binário. Que tá, assim, aí para mostrar a gente. Liderança atípica e neurodiversidade. Foi um pouquinho do que eu falei no início. Olhem para isso, por favor. E se eu tô falando da liderança, eu não preciso nem falar da empatia com os pares, né? Sabe algo muito simples? Se coloca no lugar do outro. Se coloca no lugar do outro. Entenda, pessoas diferentes precisam de lideranças diferentes. E isso não é problema, isso é potência. Isso é potência. E aí, tenha clareza, eu vou contar para vocês algo que, como vocês viram ali, eu lidero e eu estou dentro das empresas e eu transformo culturas e é o meu movimento diário. E eu cheguei em um dos meus clientes, e ele virou e falou assim, e ele é da geração tradicional, muito guerreiro, sabe? Muito executor, muito rápido, muito direto. Ele veio do ramo cervejeiro, então ele era daquele ramo assim da década de 80, que era, né, era ali muita mão de obra mesmo, muito mão na massa, aquele processo. E ele é uma pessoa incrível. Mas aí ele chegou para mim e falou assim, João, o nome do nosso colaborador. E me marcou muito até, porque meu filho chama João. E ele falou assim, não dou conta. Dou conta mais não, porque ele é lerdo demais. Lerdo demais. Tudo que a gente pede, ele não dá conta. Não faz. E aí eu fui entender quem era o João. E o João não tinha nada de lerdo. Eu não posso diagnosticar ninguém, longe de mim trazer isso. E eu percebi que o João não tinha nenhum diagnóstico, mas pelo tanto que eu estou buscando, eu percebi que existia ali um autismo funcional. E ele não era lerdo, ele era ótimo. Focado, com hiperfoco. Quando você colocava, ele estava no departamento pessoal. Quem aqui trabalha no departamento pessoal? Ou já trabalhou? Assim, não é assim, né? Enfim. E aí, o que acontece? Ele não errava uma folha de pagamento. Ele fazia tudo focado, com hiperfoco. Mas aí o diretor falava assim, agora você vai lá em todas as costureiras e pede para elas assinarem as folhas de pagamento.
Na hora da conexão, ele não ia. Na hora daquele processo de relacionamento, ele não ia. E ele não era lerdo. Para mim, o João é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci nos últimos dias, nos últimos tempos. E a empresa precisa dele? Muito. Muito. Porque ele minorou os erros do setor. Só que a gente precisa conhecer as pessoas para a gente liderar. E a gente não tem que forçar as pessoas aquilo que elas não conseguem entregar. Então, conheçam as pessoas em essência. Entendam isso. E aí eu falei para ele o meu parecer. Eu falo, por mim, eu levaria o João para trabalhar comigo. Mas como eu não posso, porque eu tenho que levar ele para Divinópolis, eu estava numa cidade um pouco distante, eu falo com você o seguinte, mantenha esse menino aqui. Mas foi uma decisão da empresa e conversou e eu tive ali uma conversa com ele. Mas o que eu quero falar para vocês? Que não é que ele tenha que ficar ou não, não é essa a questão, a decisão é da empresa. Mas conheçam as pessoas. E não julguem. Não julguem. Porque o julgamento fere. E normalmente a gente julga pelos nossos critérios. A gente não julga com embasamento em dados. Então, cuidado. De verdade. Acolham. E a neurodiversidade, para mim, ela é um grande potencial para esse nosso novo tempo. Porque essas pessoas, né, esses neurodivergentes, eles já estavam no mercado de trabalho. Só que não tinha diagnóstico. Eles já estavam. Eles começaram as suas carreiras assim. E agora, com o diagnóstico, e para quem é neurodivergente aqui, eu quero falar para vocês, se validem. E façam valer os direitos de vocês. Porque vocês importam demais. Tem muito para entregar. E a gente precisa acolher essas diferenças, sejam elas quais forem. Faz sentido, gente? Faz sentido? Sim. E aí, olha, neurodiversidade, na verdade, é o quê? A compreensão de que nem todos os cérebros funcionam da mesma forma. Isso é natural. Olha que legal, então todos nós somos neurodivergentes. Olha que legal, todos somos neurodivergentes, porque ninguém é igual a ninguém. Então a gente pode trazer isso para nós. Então, falando, quando você é neurodivergente, eu também sou. Independentemente de TDAH, de autismo, de altas habilidades, eu também sou neurodivergente. Porque eu não penso como você, você não pensa como eu. E aí, nesse respeito, a gente segue. E para a liderança, a diversidade não é só visível, ela também é mental, emocional e cognitiva. Líderes que ignoram isso perdem engajamento, inovação e performance. Liderar a neurodiversidade é reconhecer que existe mais de uma forma válida de pensar, sentir e agir. Não é só a minha. Tem várias. Tem uma construção importante. Quando o líder entende a neurodiversidade, ele deixa de insistir em moldar e começa a liberar o potencial. É sobre isso. E é importante falar assim, lidere com propósito, inspire pelo exemplo, construa o futuro. E o futuro espera líderes de propósito, coragem e humanidade. O que eu desejo para vocês de verdade é que esse futuro comece hoje, em cada um de vocês. Ou que ele recomece em cada um de nós, a partir do momento que a gente acolhe o nosso propósito de liderar em nossas vidas. Que faça muito sentido. Eu de verdade agradeço pela oportunidade de contribuir. E eu agradeço muito, Mônica, Fê, Lu, por vocês estarem sempre comigo, porque líderes caminham com líderes. E tem algo também que é importante. As pessoas, eu mandei isso para vocês, né? Quem atravessaria o inferno com você, não é isso? É a gente entender. Quem participa das suas palestras 1, 2, 3, 4 vezes. E quem caminharia com você pelo que tivesse que ser.
Isso importa demais. Isso para mim também é liderança, porque líder se posiciona na reciprocidade. Então, muito obrigado, viu? Eu estou olhando para a geração Z, a gente ama vocês, viu? De verdade. Muito obrigada.